Olá, boa noite, tudo bem com você? Hoje é dia 5 de agosto de 2025 e eu estou aqui para mais uma live do livro A Lei do Reconhecimento. Esse livro tão poderoso que tem transformado vidas. E hoje, eu e a minha amiga Adriane, que já já eu vou admiti-la, nós falaremos sobre as limitações alheias, na verdade, o reconhecimento das limitações alheias. E você que entrou aqui já, Igor, Marilu, sejam muito bem-vindos. E eu vou pedir para vocês, Dri, você que também já entrou, eu vou pedir para vocês que vocês encaminhem o aviãozinho para o maior número de pessoas que vocês puderem, porque a live de hoje, ela está com um tema tão forte, mas tão forte, que vai falar para mim e para você que nós não somos Deus, sabia? A live de hoje vai dizer que a perfeição nos tornaria insuportáveis. E aí eu te pergunto, você tenta ser perfeito? Você tenta ser perfeita? Você acha mesmo que você consegue, por mais que você tente, ser perfeita? Nós não conseguimos, não é mesmo? Então hoje nós vamos, através do capítulo desse livro, tirar esse peso das suas costas. Assim como Deus falou conosco quando nós lemos, né, o capítulo desse livro, Ele vai falar com você também nesta noite. Então envie o aviãozinho aí para o maior número de pessoas que você puder, porque dessa maneira você vai contribuir com a vida deles. Então eu vou admitir aqui a minha amiga, ela vai se apresentar, ela vai compartilhar um pouquinho como que nós nos conhecemos, e eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para você que está anotando. Está em Salmos 78:39. Diz assim: lembrou-se de que eram meros mortais. Olha só, Deus nos lembra todos os dias que nós somos meros mortais. Nós não somos Deus e nós não somos perfeitos. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Boa noite, Nayara. Boa noite, Camila. Seja muito bem-vinda aqui. E eu quero, então, convidar a minha amiga Adriane lá de Bombinha. Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas parece que nós já nos conhecemos há muitos anos. Ela é casada com o Odair, que se tornou também amigo do Alê, meu esposo. Eles são de Bombinha. Oi, Oi, minha amiga, boa boa noite. noite, tudo bem? Tudo bem? E você, como que você tá? Eu estou bem, graças a Deus. Muito obrigada por ter aceitado fazer essa live comigo nessa noite. Você e a sua família é um presente de Deus para mim e para minha família. Eu ia começar a falar agora de vocês, mas eu vou deixar você se apresentar. Boa noite, boa noite, né, amiga? Eu já tinha te falado contigo antes, mas eu falo mesmo, né, que tu, né, você e seu esposo, sua família também são um presente de Deus para minha vida e para minha casa. Que eu Hum. acredito que Deus ele não une pessoas, ele une propósito, ele, né, conecta, né, os propósitos. E eu acredito que não foi por um acaso que eu sentei na sua mesa, não foi por um acaso que a gente se conheceu lá no Du Sushi em Balneário. Então, eu acredito que Deus sabia o que que ele estava, né, gerando ali. E aí, nós nos conhecemos, e aí a Renata já, vou fazer uma live. Eu falei, ô, mulher doida. Já Eu cheguei disse, convidando ela no primeiro dia é, que a gente se conheceu. verdade. No primeiro dia que a gente conheceu, a gente trocou algumas palavras, e aí tu falou, tens que ler o tal livro, e vamos fazer uma live, e já me botou no grupo de jejum. E eu falei, meu Deus, essa mulher aí já quer me esticar, eu pensei, né? Aí eu falei assim, ai, pai, obrigado por me colocar, né, na mesa dos teus filhos, na mesa dos teus amigos, que porque Jesus ele faz isso, né?
E aí ele vai nos forjando, tirando a zona de conforto, né? Então a gente precisa de alguém que, que faça a gente sempre ir para o próximo nível, né? Então você é essa amiga que Deus me deu, né? Esse presente do papai. E eu sou de Bombinha, Santa Catarina, né? Quem não me conhece, né? Nós aqui lideramos, né, pessoas, na verdade temos empresas e negócios, e esse livro fala muito de verdade quem, né, eu era, né, ali a perfeita, e o que eu venho, né, me transformando e me lapidando, porque só o pai, né, ele pode fazer isso, né. Sim. E falando em perfeição e em pai, eu queria dar as boas-vindas para o apóstolo Luiz Hermínio, que está aqui na nossa live hoje, viu, amiga? Uau, sério? Que Olha que honra! honra! Caraca, Obrigado, hein? pastor, apóstolo, que cuida da vida dos nossos maridos. Que Deus abençoe você, a pastora, Verdade. toda a sua casa. Muito obrigada. Muito obrigada para o Oda também, seu esposo que está aqui. Para todos vocês que estão aqui nessa live. Que Deus fale com cada um de vocês. Olha Amém. lá, o apóstolo falando a paz, queridas, a paz, Sabes que pastor. agora nós somos membro, né? Fazemos parte da igreja, né? Lá do Mevan. Ô, glória. Como Mevan é sabe, uma bênção, é meu uma Deus do bênção, meu céu. Deus. Você que está aqui nessa live e que está sem igreja para ir, procure aí na sua igreja uma igreja do Mevan, que é uma igreja que cuida das famílias, que Verdade. cuida, né, dos filhos, né? Uma igreja muitíssimo abençoada. Meu Deus, eu digo pro Oda assim que o pouco tempo, né, que nós estamos lá, que a gente está congregando lá, que a gente participou dos cultos, assim, a gente tem recebido algo sobrenatural, assim, e, meu, é incrível, não dá para expressar em palavras o quanto nós estamos sendo ministrados lá. Muito forte. Muito, muito, muito Muito. mesmo. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27 desse livro, né? A Lei do Reconhecimento, e que fala que nós devemos reconhecer as limitações alheias. E ele começa dizendo assim, né, amiga? A perfeição o tornaria insuportável. Então, você que está nessa live aqui, você realmente acha que você é perfeito? Você realmente acha que você é perfeita e que você pode fazer todas as coisas sozinho, não é? Então, eu queria que você começasse, amiga, falando sobre as limitações, sobre o dom da alegria, né, que ele fala. Amiga, assim, ó, quando eu li esse capítulo, eu falei assim, meu Deus, o que que tu quer falar comigo, né, através desse capítulo? Daí quando eu fui ver que é um capítulo bem pequeno, eu falei assim, meu Deus, e eu li, eu não entendia. E aí eu comecei a falar assim, Deus, ministre em mim o que que eu preciso aprender, o que que eu preciso reconhecer, porque o livro fala sobre reconhecimento, então quer dizer que a gente precisa reconhecer. Eu preciso que tu me faça, me traga, né, a luz, né? Traga luz às trevas, o que que eu preciso reconhecer? E aí eu fiquei ministrando em cima desse livro e não me vinha nada. E eu te digo que hoje, quando eu falava contigo, o Espírito Santo foi indo aonde eu precisava ainda ser lapidada, onde eu preciso ainda ser mudada e transformada. Porque assim, ó, eu por muito tempo vesti uma capa de perfeita, uma máscara de perfeita, de perfeição, onde eu era perfeita. Então, assim, e aí, tipo assim, eu reconhecia alguns lugares que eu me via perfeita, e aí o Espírito vai, só Deus, né, vai nos lapidando, vai nos transformando. E aí eu fui reconhecendo, e aí eu falei assim, Deus, mas aonde ainda eu preciso ser lapidada, né, na perfeição, na máscara? Qual é o lugar que eu ainda visto essa máscara? Porque aqui diz, né, a perfeição eu tornaria insuportável, eu era insuportável. E aí o Senhor me levou, onde eu hoje vivo algo insuportável em casa, com a limpeza, com a Somos organização. duas, né, amiga? Nós conversamos hoje à tarde que antes de Deus ministrar as pessoas que estão nessa live, até vou te pedir para que você não saia e fique até o final, porque eu e a Adriane nós conversávamos hoje o dia todo. Isso acontece muito com nós mulheres, viu? Sim. Não que não aconteça também
com os homens, mas acontece, eu penso, mais com as mulheres, né? De ser controladora, de ser perfeccionista. Sim. E aí pode continuar, porque eu era essa pessoa. Eu me identificava com a Adriane quando nós conversávamos e ela se identificava comigo. É, Eu tenho certeza que tem que tem existe. mais Renatas aqui nessa live. E mais Adri nessa live, porque é muito forte, assim. E aí o Espírito foi me mostrando, assim, o quanto eu sou. Ainda eu me pego, eu não reconheço o que tá bom, eu só vou aonde tá mal feito. Tipo assim, eu entro em casa, eu tenho, né, pessoas que me ajudam, que me auxiliam, né? Glórias a Deus por isso, porque é mais um tratamento de Deus sobre a minha vida, porque até então eu não sabia pedir, ter ajuda, eu queria fazer tudo sozinha, então eu vivia frustrada, sobrecarregada, cansada, exausta, porque eu não queria ajuda de ninguém. Eu queria sempre eu fazer, fazer, fazer. Então hoje eu tenho alguém para me ajudar, glórias a Deus, é uma cura, mas eu não sei reconhecer, não sabia, né? Porque agora eu vou saber reconhecer o que aquela pessoa tem de dom e de talento para me ajudar. Porque o que acontece? Eu sou tão insatisfeita que eu chego e eu vou logo aonde. O olhar crítico, né? Eu vou logo Muito. aonde ela não fez. Aí eu vou e fico insatisfeita e eu vou em cima da pessoa e eu cobro daquela pessoa e eu falo, meu. E daí, tipo assim, é muito automático. Quando eu vejo, eu já. Eu falei, meu Deus. Aí eu volto para trás, eu recuo e eu começo, ai Deus, me ajuda, ai Deus, me ajuda. Mas porque eu sou assim, meu, e assim, Renata, eu até tava lá em cima, fui pro quarto, mas lá no quarto não consegui porque a minha internet lá em cima é ruim, aí eu desci pra sala que a minha internet que é melhor. Eu até tinha pegado as planilhas. Eu tenho planilhas para as funcionárias da de- casa do que fazer cada dia. Eu também. para ficar controlando, para controlar o que que faz, o que não faz, para realmente saber se está bem feito, se não está bem feito. Olha só. Quem diz que a gente consegue controlar alguém, né, as ações de alguém, isso só gera mais insatisfação Ó. nas pessoas que estão ao nosso redor e nós também, né? É porque daí eu tô sempre frustrada, porque nunca, aquela pessoa nunca tá atendendo a minha expectativa, e coitada da pessoa também, porque ela também nunca tá conseguindo me satisfazer. E aqui fala que a gente tem que reconhecer as limitações do outro. Por quê? Isso Porque aí. ninguém é perfeito, Não, né? ninguém é A perfeito. funcionária não vai ser perfeita. Os nossos esposos também não. Vocês, esposos que estão aqui, as suas esposas também não serão perfeitas. Os nossos filhos não serão perfeitos. Não. E quanto mais a gente aponta só os defeitos, mais as pessoas vão querendo ficar distantes, né? Nós não É, vamos nos tornando pessoas amáveis, né? Porque sim, esse livro, esse capítulo também fala sobre o amor, né? E sim, uma coisa muito forte que o livro falou é que cada um tem o seu jeito, né, amiga? sim. Cada um tem uma personalidade. Quando a gente tenta mudar a personalidade do outro, a gente frustra o plano de Deus para a vida daquela pessoa e para a É, nossa vida também. Quer dizer, nós tentamos ser pequenos deuses, né? é, é muito forte. E aí, o que também me chamou muita atenção aqui já no início ainda foi que ele demitiu uma jovem que tinha um talento, e o talento dela era a alegria. Olha só, ela deveria ser muito alegre e para ele, provavelmente, dependendo, ele não fala aqui, especifica onde, qual era o ramo dela, mas que ele demitiu ela, porque ele achou que ela não atingia as expectativas dele, né? Botou ela lá para digitar, ó, digitar e arquivos para organizar. E daí, tipo, tirou ela de um lugar onde ela atendia clientes para ele e os clientes começaram a sentir falta, porque sentiu falta, certo, da alegria dela. Ele fala, né, que ela liderava a minha empresa musical, Isso, imagina, uma empresa de música. empresa de música, e os clientes gostavam muito dela. Através da Aham, vida dela, foram feitas muitas conexões entre as pessoas. Ele fala até que as pessoas gostavam mais dele quando ela o apresentava, porque ela aham. devia falar com muito entusiasmo dele. Entusiasmo, alegre, né? Imagina uma pessoa alegre, espontânea, ela é, né? Uau, e já vem. E daí não sei, devia atrapalhar ele, não sei, né? E ele certo queria uma pessoa mais, né?
sei É, lá, mais centralizada, não sei. é. E aí ele tirou ela daquele cargo para colocar em outro. Ele não reconheceu a Não alegria dela, reconheceu. É verdade. Muito né? forte. Muito. E aí ele falou: a minha falha em reconhecer as limitações dela criou-lhe um peso excessivo. Sim. Então, muitas vezes nós podemos estar causando peso excessivo na vida das Uhum. pessoas, né? E isso me falou muito comigo, né? Comigo também, porque quantas vezes, né, eu vejo assim que quantas pessoas já trabalharam comigo na minha casa, né? Eu vou dizer assim diretamente da minha casa, porque lá na empresa eu não, quem gerencia a empresa é meu marido, né? Eu não lido muito de frente, assim, eu chifro mais na minha casa. Então, quantas pessoas já trabalharam comigo e que não dava certo e eu demitia, porque eu não sabia reconhecer o talento daquela pessoa. Olha Então, isso. quantas pessoas eu troquei, quantas, né? Porque eu não sabia reconhecer, porque queria perfeição, né? Ou seja, nós não vamos encontrar mesmo, né? Por Não, eu isso que não. troca, né? E isso É? serve, gente, para todas as áreas da vida, Sim, né? Você que está aqui hoje e também fica trocando, isso veio agora aqui, o Espírito Santo que você que fica trocando de amigos, você que fica trocando de marido ou esposa, é um eterno insatisfeito, uma eterna insatisfeita. Você não vai encontrar um cônjuge, uma esposa, um esposo perfeito, porque perfeito é só Deus. Inclusive, ele falou isso, né, amiga, no livro? sim. Você quer falar? Ele falou lá nos 5 fatos úteis, né? Cinco 5 fatos úteis a úteis. partir da observação das limitações da lei. Aí o primeiro diz: todo ser humano tem limitações. Você não é Deus. Olha Ninguém isso. é. Admita isso. Imagina Meu Deus do céu. como que a gente quer uma perfeição, né? De alguém, ou a gente, né, quer ser tão perfeita, mas não existe a perfeição, né? Só Deus é perfeito. Por isso que existem as depressões, as síndromes do pânico, Isso. porque a gente fica, nós, os perfeccionistas, eles cobram muito do outro e de si Uhum. mesmo, né? É. Eu acho que o mundo hoje tá assim, né? Buscando a perfeição, né? Em todo momento, né? Se Hoje a gente comparando, né? se Porque a internet comparando, traz isso, né? a E a internet comparação não mostra os defeitos, né, amiga? Só mostra as virtudes. só. Não mostra o que tem de imperfeito, né? Porque ninguém é perfeito, sempre tem, né? É muito fácil me ver ali no Instagram todos os dias o que eu posto e falar, nossa, ela é perfeita, ela não tem defeitos, mas não, vem viver comigo, fica comigo uma semana pra te ver. Eu sou cheia de imperfeições, eu tenho os meus altos e baixos, eu tenho, né, as minhas deficiências, né? Mas a gente tá todo dia tentando ser melhor, né? Todo dia tentando ser perfeito, né? Em alguma coisa. Porque, assim, uma coisa é uma organização da casa, É, né? Uma pessoa limpa, que quer a casa em ordem, tudo. A outra é você ficar em cima, igual eu contei para Adriane hoje, enquanto nós conversávamos, que meu filho às vezes nem tem, eu tenho 3 filhos, né? E tem um pequenininho de 6 anos. Ele nem terminou de brincar ainda, eu já quero que ele guarde as coisas no lugar certo, né? Não pode ficar nada fora do lugar. E aí as minhas filhas, as mais velhas, falam: mãe, na casa mora gente, tá? Mora, as pessoas moram aqui na casa, então não sim. tem como você vai ficar louca. É, e fica mesmo, né? Porque igual eu, glórias a Deus, nesse quesito aí eu recebi cura, porque eu também era assim, a minha filha não podia nem brincar, porque, tipo, tinha que estar a casa impecável. Hoje não, hoje tem boneca pra tudo que é lado, é sofá, é tudo bagunçado. Aí quando ela vai pra escola, eu organizo. É isso, gente. Mas É isso. enquanto ela tá em casa, é boneca pra tudo que é lado, é tudo espalhado, e eu olho e digo, glória a Deus, tem vida, ela tá com saúde, deixa brincar. Aí ela vai pra escola e eu organizo. Daqui a pouco ela chega da escola, o caos na minha casa já se instala. É, Mas tá porque tudo são bem, crianças, vai passar, né? vai passar. E ela é uma criança, ela é saudável, né? Então ela tem que brincar. Não vou botar ela dentro de uma caixinha, né? Daí Sim. já vou acostumar ela também a ser perfeita e metódica de limpeza e organização e vai indo, né? Sim. Porque eu Sim, eu vim de vejo uma. que muito do que eu
do que eu vivo, eu passei para as minhas filhas, porque eu também vim de um lar assim, você É, também? eu também vim de um lar assim, onde a É gente isso. tudo tinha que estar impecável, limpo. Eu me lembro que minha mãe trabalhava fora e ela me deixava em casa, cuidando dos meus irmãos e da casa, e a minha mãe era essa pessoa insatisfeita. Então ela chegava em casa, ela ia onde não estava bem feito e me cobrava. Então hoje eu trago esses traços dela, né? E aí eu sempre me policiando, mas a gente sempre vai, acaba passando alguma coisa, né? Sim, sim. Mas glórias a Deus, né? A gente está no processo de reconhecer e de sempre querer ser melhor, né? De sempre mudar e melhorar e E ser transformada pelo Senhor, né? transformado pelo E Senhor. você que entrou depois, né? Eu vi que muita gente entrou depois que nós começamos, né? Nós falávamos sobre o Salmo 78, 39. Se vocês que estão aqui na live de hoje quiserem anotar, ele fala assim: lembrou-se de que eram meros mortais. Então, que nós possamos todos os dias nos lembrar que nós somos meros mortais, É né? verdade. Nós falhamos e tá tudo bem, né? Nós temos que ser pessoas mais leves, né? Tem uma pessoa aqui que tá escrito, que acho que é tua A minha prima. Ela falou prima, assim, ó, aham, ela botou, me lembro disso, a eu tia te lembro, cobrar. Adri, da tia te cobrar. Aham, imagina, a minha mãe cobrava demais a limpeza, a organização, e eu trouxe isso por muito tempo para minha vida. Meu marido não podia nem entrar com o sapato dentro de casa, que eu já começava, tira o sapato, que eu já limpei a casa. Era um caos. Você Então, vê? e daí, né, tipo assim, em vez de o marido já chegar e receber ele com amor, eu já recebia com paulada. Tira o sapato, pelo amor de Deus, a casa tá limpa, com cobrança. E nós temos que olhar para nós também, né? Porque esse capítulo me fez refletir, me trouxe muita coisa à memória do que eu mesma faço, mas eu cobro do outro, né? Às vezes eu deixo algo fora, ou eu não sou perfeita naquele ponto, mas eu tô cobrando, né? Eu tô cobrando um filho, eu tô cobrando meu marido. Então, nós devemos deixar de ser hipócrita também, muitas vezes, né? Porque, com certeza, a gente se coloca num pedestal, né, Adri? A gente se coloca, como você disse, veste uma máscara da perfeição e senta e cobra o outro, né? A Bíblia É, diz: você tem que primeiro tirar a escama dos seus olhos, para depois ficar apontando o cisco no olho do seu irmão, né? Eu quero dar boa noite para minha amiga Raquel, meu amigo Guilherme que entraram, sejam bem-vindos. A Raquel já fez também uma live comigo sobre esse livro tão poderoso. E hoje, quando eu compartilhei com ela que nós falaríamos sobre reconhecendo as limitações do outro, ela falou: eu não posso perder, e ela está aqui. Seja uau. muito bem-vinda, Raquel, seja muito bem-vinda, Júlia. Minha irmã também entrou agora, Fer, seja muito bem-vinda. E amiga, pode continuar. Então você falava sobre o item um. Todo ser humano tem limitações. Você não é Deus e ninguém é. E a gente reconhecer, né? Reconhecer que todo mundo tem algum lugar, alguma área da vida que não vai ser, né? Cada um tem o seu dom, né? Deus entrega Sim. dons específicos para cada pessoa, né? Então, quando a gente reconhece isso, a vida fica mais leve. A gente entende que não, eu tenho isso, e tá tudo bem, o outro tem aquilo. E aí a gente vai amando também o próximo, né? Vai amando e entendendo que, independente da limitação dele, eu tenho que amar, tenho que amá-lo, né? E ele fala aqui, eu não sei aonde, que nós, pegando esse gancho que você está falando, que todos nós temos dons, ele fala que ninguém faz nada sozinho. Que tudo que a gente precisa está escondido em alguém. E às Uhum, vezes o que a gente precisa, que está escondido, por exemplo, numa funcionária de uma casa nossa, é, como a gente oprime tanto, a gente cobra tanto, a gente impede que Deus libere através da vida dela algo que poderia muito nos beneficiar, que poderia verdade. muito nos ajudar, né? Porque ele também fala que quando a gente não reconhece as limitações alheias, a gente deixa de ter amizades valiosas,
Uhum. A gente passa a ter angústias, ou seja, é uma grande falha, né? Não reconhecer as limitações do outro. É um grande erro, né? É um grande erro. Posso falar o 2, então, amiga? Pode ir lá pro 2. O 2 fala assim, ó, a gente está falando sobre os 5 fatos úteis da observação das limitações alheias. E o 2 fala assim: evite o espírito crítico Uhum. quando discutir as limitações dos outros com eles próprios. Evite o espírito crítico quando você for falar da limitação, né? Porque todos nós somos limitados. E aí ele fala assim: separe os de seus erros, assegure-os de que você os ama e admira. Toda personalidade é usada pelo Senhor para realizar a missão que ele designou para ela. Olha isso, gente. Então a Adri tem uma personalidade, o esposo dela, o Oda, tem uma personalidade, eu tenho uma personalidade, meu esposo tem outra. Mas quando eu quero que o meu marido mude para ter a mesma personalidade do que eu tô frustrando os planos que Deus designou para ele, que Deus vai usar a personalidade dele para realizar aquele plano e aquele propósito aqui na Terra. Gente, eu achei isso tão forte. Eu também achei muito forte, porque quantas vezes, né, eu querendo, né, mudar o meu marido, mudar a minha filha para se tornar igual a mim. Só que é impossível. Eles têm o jeito deles, o dom que Deus entregou para eles, e aí eu vou, né, vou paralisar o que Deus quer fazer, porque eu quero que sejam todos iguais a mim. Não existe? Você acha isso? E quantas pessoas não fazem isso, né, amiga? Dentro Meu de Deus. casa, com os seus filhos, né? Eu espero que essa live ela seja muito mais do que uma live, seja uma ministração para o seu coração mesmo, Verdade. né? Porque eu e a Adri estamos aqui sendo vulneráveis, né? É Mostrando as verdade. nossas falhas e defeitos, e que você possa fazer o mesmo, né? Boa noite, Andrei. Boa noite, Priscila. Boa noite, Jackson. O Jackson da Carol entrou. A Lívia, minha amiga de Andradina. Nós estamos muito felizes hoje com tanta gente querida aqui na live, né, Adri? Verdade, meu Deus. Que bênção, né? Tenho certeza que Deus tem algo para ministrar, né? Em cada coração que entrou hoje, porque de fato é muito forte esse Nossa, capítulo, amiga. Eu tô ainda assim, remoendo tudo que tá gerando aqui dentro, sabe? Porque, olha, não é fácil. E aqui ele fala, né? Evite o espírito crítico, né? E daí eu olhei assim, meu Deus, como eu sou crítica. eu também. E olha só o que que aconteceu ontem, né? Ontem eu fui lá na empresa e eu cheguei lá na empresa, aí eu peguei um copo e aí eu senti um cheiro ruim. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fui e entreguei. Aí eu fui, peguei outro copo, o cheiro ruim. Daí eu falei, meu Deus, né? Não limpam direito, não organizam direito. E eu já. Aí eu já fui, já conversei com a moça que, né, que lidera essa parte, gerencia essa parte da empresa. Fui, passei para ela daí organizar, né, lá na empresa. Existem as hierarquias e aí a gente obedece elas, né? E aí eu subi, fui falar com o Oda e o Oda olhou para mim. Meu Deus, como tu é crítica, é? E a hora que ele falou isso, eu falei assim, meu Deus, mas tu não deixa eu falar nada também? E eu já fui, daí ele queria falar e eu falei, não, eu não quero nem escutar. E eu saí. Mas, tipo assim, ele tava falando que eu era crítica e eu não queria nem ouvir que eu era crítica. E realmente eu tava ali já só pra criticar. Muitas vezes o Ale faz isso comigo também. Ele me desce, né? Tipo, ele me traz pra terra, porque É, eu reclamo disso, daquilo, do serviço mal feito, mas meu Deus, não aham, viu isso aqui? Olha só, tá tão empoeirado, não sei o quê. meu Ele fala, Deus. Renata, tá tão difícil arrumar alguém É, pra nos ajudar. Então agradece o bom que faz. é, E aí, se não ficou do seu jeito, você vai lá e limpa só aquela parte que não ficou tão bom do jeito que isso aí. você gosta, sabe? Então, assim, é comigo, eu falo que esse livro é um divisor de águas na minha vida, né? É, Ele, todo capítulo é maravilhoso, mas especialmente hoje, né? Eu já li esse livro, mas especialmente hoje, nesse capítulo, que fala sobre a crítica, sobre reconhecer as limitações do outro. Meu Deus, as pessoas são limitadas, parece que caiu
um negócio assim na minha cabeça. Renata, entendeu agora? Você entendeu agora que as pessoas são limitadas, elas não vão e não nem devem fazer tudo da sua maneira. Faça você bem feito, o outro faz o outro, não é? Eu aprendi isso, né, com isso, né? Tipo, se eu quero, eu vou lá e faço, né? E deu, Ou não vou lá ensinar e cobrar, não vou ver. lá. Por quê? Se a Ou pessoa não fez é porque ela é limitada, ela não consegue ver aquilo do jeito que eu vejo, né? exata, ou então saber dizer, né? A comunicação assertiva, porque às vezes eu também me pego falando de um jeito que eu não deveria falar, né? Poderia ser mais leve, poderia ser mais suave o jeito que fala. Às vezes eu falo de um jeito, aí a Duda já, a minha filha do meio já olha pra mim e fala: "Mãe, mas você viu o jeito que você falou?" Então E a gente, assim, e a gente nem percebe, né? não, entendeu? Então assim, além de ser crítica, às vezes fala de um jeito que ofende, que magoa, É, né? E ele fala sobre o amor aqui também, né, amiga? fala sobre o amor. Sabes que o que o meu pastor, né, o Luiz Hermínio, falou essa semana lá na conferência que a gente participou, e ele falou que o amor é um mandamento. O amor, ele não é nem um sentimento e nem uma decisão, ele é um mandamento. Então a gente tem que amar. Então não é, eu Entendeu? sinto e vou amar. Hoje eu vou decidir amar aquela pessoa. Não. A gente tem que amar ela. E aí entra isso. Independente da limitação do outro, a gente deve amá-lo. Então, se a minha funcionária não faz algo que me agrade, eu devo amar ela igual. Entendeu? Porque uma coisa e a outra coisa é Outra outra coisa é coisa. outra coisa. E muitas das vezes eu não sabia diferenciar. Tipo assim, não fez, eu não amo. Entendeu? E sabe o que acontece? Eu percebo que isso é o inimigo que lança nas nossas vidas, né, nas nossas mentes e coração. Por quê? Porque um coração cheio de falta de amor, de falta de perdão, um coração amargurado, um coração crítico, um coração que sempre está insatisfeito, o Espírito Santo não tem como habitar, né? Não, Porque não no tem. mesmo coração não pode habitar o bem e o mal, o Não, amor e o ódio, o perdão e a falta de perdão. Não dá. não dá. Então, para que o novo de Deus entre nos nossos corações, o velho tem que sair, Tem. né? E eu sei que Deus, ele está fazendo grandes coisas nessa noite, né? Não Uhum. só nas nossas vidas, como na vida de cada um que entrou Sim. aqui, né? Você que entrou aqui nessa noite, você não entrou aqui por acaso. E fique até o final, porque nós estamos falando sobre não sermos perfeitos, que nós não somos Deus. Nós estamos falando sobre o amor e sobre reconhecer a limitação na vida do outro, né? E sabe o que eu penso, amiga? Que quando a gente consegue reconhecer essa limitação e corrigir em amor e falar em amor, a pessoa pode até mudar e se tornar melhor. Mas às vezes a maneira como nós falamos em tom de crítica também gera uma ira na vida do outro. E aí parece que a pessoa não faz de pirraça. Você já sentiu isso? Já. Você Parece já que tu sentiu fala, isso? parece que tu fala e a pessoa tá nem aí, né? Aí eu Por fico quê? assim, meu Deus do céu, mas parece que não É. entrou. Será que eu falei grego? Será que eu tô falando inglês? Tu não tá entendendo? Aí eu fico naquela, será que tá fazendo pra me provocar? Não, Olha ela quer só. me incomodar. E daí começa a alimentar um sentimento ruim dentro de mim sobre o olhar do outro, né? E quem faz isso? O diabo, né? Sim. Coloca coisas na nossa cabeça, nos É, faz criticar, nos faz. E sim, outra, nos faz viver eternamente insatisfeito. sim, Quando, na verdade, a gratidão ela é a chave para a multiplicação de sim, outros sentimentos. Quanto verdade. mais a gente agradece, mais esse sentimento cresce, né? Sim, Então, assim, eu penso que não é loucura, mesmo que uma pessoa que esteja ao nosso lado esteja fazendo algo que não seja tão perfeito quanto nós, não é loucura a gente elogiar aquilo de bom que ela fez, é, né? Porque por a gente elogiar, a pessoa vai fazer mais, vai querer nos agradar mais, sim. vai querer, não é? Sim. Então, assim, E se daí, você. tipo assim, aí a pessoa, né, que é crítica, no caso eu aqui, né, tô falando de mim, não tô falando, né, mas tô falando da minha vida, assim, né? Eu não sei reconhecer o que faz de bom,
não sei elogiar o que fez de bom, só critico, então a pessoa vai querer me agradar, não? Porque eu vou Não estar vai. sempre. Aí a pessoa vai dizer, não, ela tá sempre satisfeita, eu faço, 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 e ela nunca tá satisfeita. É E isso. aí eu me pego assim, porque eu morava num apartamento, né, Renata? E agora eu me mudei para uma casa. Então eu tô num novo processo, né? Tô me redescobrindo. Tipo assim, eu saí de um apartamento pequeno e fui para uma casa enorme. E aí eu tô nessa tão focada na limpeza e na organização, e daí eu não reconheço, não consigo reconhecer o que que a funcionária tá fazendo de bom. Eu só me apego no que ela não faz, aí eu tô autocobrando ela e coitada, ela nem ela sabe o que tá acontecendo. Ou seja, você deixa de desfrutar a bênção que Deus te deu de uma Sim, casa maior para ficar se apegando em coisas que isso. são Aí, coisas, não é? isso. Aí, em vez de eu estar desfrutando de momentos, eu tô apreensiva e tô toda hora procurando algo para fazer, algo para incomodar. E daí eu não tô desfrutando e também não tô num ambiente harmônico, porque daí eu tô, tipo, pressionando ela e ela tá insatisfeita e a gente fica sempre uma pisando em ovos com a outra, imagina? Olha isso, gente. Como isso, como é forte isso. Não, isso é Meu muito Deus do forte. E daí céu, gente. eu E falei ó, assim, tem gente já se reconhecendo aqui, tá? Tem e gente aí, já se reconhecendo aqui, ó. A Jaque Carvalho escreveu assim: Nossa, retornei o ateliê e eu tô me cobrando muito também, né? Acho que ela retornou com o ateliê e ela está se cobrando muito também. Eu quero dar boa noite também para minha amiga Joelma Amaral, que também já fez uma live comigo sobre esse livro. A Carol, nossa amiga, que eu chamei ela para fazer uma live, ela vai pensar em nome de Jesus. Ela amém, falou ela não vai para fazer mim. um. Ela falou não para mim, mas eu sei que ela é tipo você, né, amiga? É, não pode falar não para Deus, Carol. Não é para Vai Renata, é lá. para Deus. É isso mesmo. Ó, o Renato também entrou, Renato Teodoro, que honra, gente. Muito obrigada. Vanderlei, Luiz Fernando, Lucas Queiroz, Cris, a Cris Gasparino, o Rui. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. E nós já vamos pedir para que vocês também compartilhem essa live com mais pessoas que precisam ouvir, né? Nós estamos falando sobre reconhecer as imperfeições na vida do outro, né? E pode continuar, amiga, pode continuar aí. Queres ir já para o número 3? Número 3. Destaque a força dos outros, não suas limitações. Alguém sempre terá algo que você não tem. Não perca esse princípio de vista. Então, isso quer dizer que, além de tudo, é um princípio. Olha isso. Lê de novo, amiga. Alguém sempre terá algo que você não tem. Não perca esse princípio de vista. Por causa do espírito crítico. Então, quer dizer que a gente às vezes deixa de cumprir um princípio por causa da crítica. E querendo ou não, a gente sabe que, né, Deus funciona com princípios, valores. Então, quer dizer que a gente não está cumprindo, muitas das vezes, eu não cumpro um princípio que agrada a Deus, Porque porque fico eu sou tão, reclamando. porque eu sou tão crítica que eu não estou cumprindo aquele princípio. Então, quanta coisa eu tô deixando de usufruir, tanta coisa que eu tô deixando de receber que trava porque eu não tô cumprindo um princípio. E olha o que fala lá na frente, amiga. Fala outra frase. Localize essa coisa boa dentro das pessoas. Gente, será que o teu marido e a tua esposa não têm coisa boa? Só tem E olha, coisa ruim, né? eu tô falando para você, e a Adriane também está falando para você. Mas saibam, essa live ela está sendo 100% para mim e para ela, porque a gente já compartilhou sobre isso, Sim, sabe? Será que as pessoas que você convive, elas só têm coisas ruins para você criticar? Será que aquilo não é uma limitação dela e ela realmente não consegue fazer diferente? é Tenha verdade. empatia, tenha amor, tenha admiração pela pessoa. Comece, em nome do Senhor Jesus, olhar com os olhos de Jesus, É né? verdade. Como que Jesus agiria, Uhum. como que Jesus faria, né? No seu lugar, que Jesus faria? Não olhar, não com o nosso olhar humano, né? Mas sim com o olhar de Cristo, né?
entendeu? O tempo todo, gente, o tempo todo. Para Sim. mim olha, essa live aqui, eu prometo que eu vou, a partir de amanhã, ou a partir de hoje, todas as vezes que eu for criticar, eu vou transformar essa crítica num elogio. Amém. Eu E também. faça vocês isso também, né, Em nome amiga? de Jesus. Vamos fazer isso, porque não adianta a gente aprender uma coisa e não colocar em prática. Não tem Sim. valor nenhum, né? Não perca tempo. Eu sempre falo, não entre numa live e perca tempo ouvindo as pessoas falarem, né? Até porque nós não estamos aqui falando, aqui nós estamos falando, ministrando algo da palavra do trono de Deus para você e Verdade. para nós. É, verdade. Eu E acredito olha só, que é mais cura para nós do que para alguém, né, amiga? Porque quando a gente é vulnerável, né, a gente entrega, né, e confessa, a gente coloca a luz onde estava obscuro, eu acredito que Deus derrama a cura sobre a nossa vida, né? Então, eu acredito que hoje nós vamos ser curadas, em nome de Jesus, eu em creio nome de nisso, Jesus, e, eu e creio também. muita gente também vai ser curado, mas através da nossa vulnerabilidade. E até o Sidney Monteiro, ele falou uma vez uma frase que pega muito. Eu lembro muito dela que diz assim: ó, não existe espiritualidade sem vulnerabilidade. Então, se a gente não for vulnerável e falar dos nossos defeitos, das nossas falhas, das nossas fraquezas, o Espírito Santo não vem, não vai nos curar, ele não vai nos transformar, porque tá lá, tá escuro, tá nas trevas ainda. Então é muito fácil, né? Não, e é muito fácil também a gente vir aqui e falar, olha, não façam isso, não façam aquilo, como se nós não fizéssemos também, né, É amiga? verdade. Como, a gente nem conecta com a pessoa, porque aí a pessoa tá lá do outro lado, né? Você que tá aí do outro lado, Cida, Bruno, Ana Feliciano, Nayara, vocês que entraram aqui, Edu. Aí eles podem, as pessoas que estão nos assistindo, falar, nossa, eu quero ser perfeita como essa mulher. É isso Quero aí. ser perfeita como essas duas, mas saibam, nós não somos Não perfeitas, somos não. E quanto perfeitos. mais a gente está falando aqui nessa live, mais eu estou identificando os meus defeitos. Meu E Deus. sabe o que veio aqui? Pastor Fabiano Gregório escreveu: Ô Glória. O Maurício escreveu: aceitar os defeitos dos irmãos também é uma forma de caridade. É isso mesmo. E sabe o que me veio aqui à mente agora, amiga? Para que nós, depois dessa live, que o Espírito Santo nos traga à memória aquela pessoa que a gente mais critica, Uau. né? Forte. Aquela pessoa que a gente mais critica. Se você que está aqui, a pessoa que você mais critica é sua esposa, ou é o seu filho, ou é um funcionário seu, por favor, vamos fazer uma relação nessa noite das virtudes. Porque Uau. olha só o que a Adriane acabou de ler. A Adri leu assim, ó. Olha o que ela leu. Ela leu assim: localize uma coisa boa dentro das pessoas. E eu vou falar mais. Vamos localizar mais de uma coisa boa, né? Vamos colocar 10 características, 10 virtudes nessa pessoa que a gente tem criticado tanto, Uau. né? Vamos fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu também Acabando essa live, já até eu vou anotei fazer. aqui. Aí, eu vou fazer isso. Vou colocar 10 características boas da Uau. pessoa que eu Eu mais mais critico. critico. Começar a enxergar as virtudes dela, não os defeitos, né? Não apontar mais os defeitos, né? Sim, E sim as virtudes, né? Porque numa balança entre os defeitos e as virtudes, o que tem que prevalecer é sempre as virtudes, né? não é? E todos nós temos defeitos e virtudes, mas Todos. aquilo que a gente mais foca é aquilo que expande. É o que Então, se a mais gente está cresce. focando mais, né, nas coisas ruins, provavelmente essa pessoa vai continuar apontando mais coisas ruins e Sim. você vai acabar perdendo, porque esse livro ele fala assim, amiga, no começo dele. Ele fala que o autor do livro, né, o Dr. Hã? Mike Murdock fala assim, que tudo aquilo que a gente não reconhece sai da nossa vida, É, né? verdade. Então, se você não reconhece as virtudes do seu marido ou da sua esposa, pode ser que você acabe perdendo. Verdade. O Renato escreveu assim: a descrição de como eu observo o mundo faz uma descrição de mim mesmo. Olha isso. Olha só.
Ou seja, a gente só vê no outro aquilo que está dentro de nós, não é isso, amigo? É verdade. A gente só vê no outro, ou seja, se eu estou só criticando, é porque a crítica está Tá dentro de dentro mim. de mim. Eu sou essa pessoa crítica, eu sou essa pessoa que não tenho amado tanto assim. É E o verdade. pastor Fabiano escreveu assim: só em não falar mal do defeito do outro já se torna uma virtude. Uau. Ou, ah lá, o Renato escreveu, é isso mesmo. Ou seja, nós estamos falando que amamos a Deus, nós estamos falando que amamos o nosso próximo, mas no fundo, através das nossas atitudes de insatisfação, de ingratidão, de crítica, nós estamos mentindo para Deus e para nós mesmos. Mesmo. E no sábado eu preguei lá na cidade de Ourinhos e o Espírito Santo me trouxe algo à memória e eu vou falar aqui agora. Os mentirosos não herdarão o reino dos Uau. céus. Olha só que Os forte. mentirosos, eles são colocados por Deus dentro do mesmo saco dos feiticeiros, dos idólatras, dos ladrões, dos roubadores. Uau. É muito forte, né? É muito forte. Que Meu nós Deus. possamos romper nessa Rompeu. noite com esse espírito crítico que o inimigo coloca dentro de É nós. verdade. Não vem de Deus, né? Esse espírito, né? Porque ele fala, né? Que é um espírito, né? O espírito crítico. E o pastor Fabiano falou assim que aquilo que eu odeio no outro existe dentro de mim. Muitas vezes existe dentro de mim. Uau. Olha só. Não tá no outro, né? Tá em mim. Porque se eu vi é porque se eu tô vendo um espelho, né? Se eu tá refletindo, né? O que eu me enxergo, né? Então, às vezes, Deus coloca uma pessoa na nossa vida e às vezes é para tratar a gente, pra gente se enxergar, né? Porque às vezes a gente não se enxerga, né? E às vezes o Senhor vai lá e bota uma outra pessoa pra gente se enxergar, pra gente poder ser tratado, né? E aí aquilo que a gente diz, às vezes Deus bota uma pessoa na nossa vida para nos tratar, para trazer, né, cura para nossa vida. E daí o que que a gente faz? A gente vai e afasta, né? Porque a gente não reconhece, daí entra a limitação, né? Diz, não, esse não presta, eu vou. Mas às vezes é Deus que colocou para trabalhar algo em ti, né? E a gente acaba perdendo, né? Perdendo, é? Como ele falou, né? O ministério daquela funcionária dele era alegria. Ela não era tão organizada, mas ela tinha uma alegria. E essa alegria trazia clientes para ele. Essa Sim, alegria trazia boas conexões para ele. muito. Mas como ele estava insatisfeito com ela, ele queria que ela, além de alegre, fosse organizada, ele acabou perdendo Sim, uma grande colaboradora para o ministério colaboradora. dele. Verdade. E E o eu, que será que nós temos perdido por causa de não reconhecermos a limitação e as virtudes do do outro? outro, é. É muito forte isso, porque daí a gente vai trazendo, né? Vai mapeando, né? Para as áreas da vida, né? Tipo assim, aí eu vejo lá na empresa, né? Eu tenho quando fala da alegria, né? Eu tenho uma funcionária que ela é muito alegre, mas tipo assim, se tu for organização, meu Deus, tu vai lá na sala dela, é a sala mais bagunçada. Não tem nada no lugar, é aquela sala que tá tudo fora do lugar. Aí entra lá, o meu coração faz assim, né? Mas ela é alegre, ela contagia, ela, aonde ela chega, a alegria vai chegando, né? E as pessoas gostam disso, né? Recebe bem, atende bem, fala bem. Por quê? Meu Porque ela é alegre. Deus, meu Mas, Deus. mas se eu fosse querer a organização, né? O meu olhar crítico de organização, ela já era para estar já era para me ter demitido ela há muito tempo, entendeu? É agora que você não vai demitir mesmo, né, amiga? Não, Depois agora dessa não. live. E a Não, alegria é depois da. contagiante, né? Quem não É, gosta de estar do lado de uma pessoa uma alegre? pessoa Alegria é alegre. contagiante. Uma pessoa feliz, ela trabalha melhor, ela respira melhor, ela faz as coisas melhor, Sim, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Uma pessoa crítica, uma pessoa chata, né? Quantas vezes eu e você, amiga, nós não afastamos o nosso esposo de nós? Quantas vezes eles preferem estar distante de nós porque do que compartilhar algo conosco, porque eles já sabem que a dependendo gente do que eles vai. forem falar, nós não vamos elogiar, nós não vamos Não. acolher, A gente já nós vai vamos vir com criticar. criticar, dependendo que já vai tentar achar um defeito, algo, e já vai vir com a crítica em cima, né? Olha isso.
Olha isso. É muito forte. E eu tô aqui até. Meu marido tá lá, ó. Vibrando, né? Tá Porque Deus está vibrando. tratando, né? Ele está falando, Deus... fala, Deus. É, tipo assim, Deus tá tratando, ele tá aqui rindo. Oh, glória. Glória a Deus, Deus é bom, né? Deus é Nossa. muito Você vê, bom. aí ele usa coisas inusitadas, né? Talvez se você tivesse rejeitado, né, o convite para entrar num grupo de jejum ou para fazer uma live, talvez você impedisse que esse tratamento de Deus Meu viesse. Deus, não, eu não teria talvez essa consciência, né, do que não traria luz no que estava me impedindo, né, de cumprir um princípio, né, porque é um princípio. É isso. A Então, querendo ou não, Claudete está falando assim: que live extraordinária, vocês são amém. demais. Você É o também, papai. Claudete. Você também. A gente só vê no outro aquilo que tem dentro de nós. Acabamos de falar sobre isso. Tanto as coisas não tão boas, quanto as coisas As boas. coisas Então, você boas. também é extraordinária. Uhum. É Vamos falar do verdade. 4 agora, né? Vamos. O 4 fala assim: canalize qualquer expectativa de tarefa ou de trabalho para a força das pessoas, passando longe das limitações. Recentemente, eu perguntei a um grande pastor como ele lideraria alguém que sempre inventasse um modo de fazer as coisas diferente do que eu tinha recomendado. E ele respondeu, abre aspas, eu tenho uma jovem que é muito fiel. Ela é amável e cativante, mas ela sempre faz tudo diferente do que eu digo. Então, eu a mantenho longe de mim quando ela está cumprindo uma tarefa, mas há algo, mas há quem consiga trabalhar com ela apesar dessa limitação. Ou seja, mesmo que você passou uma maneira para ela fazer, ela não fez da maneira como você gostaria, mas ela fez. Então, se isso vai te incomodar, então se distancie dela. O que importa é o resultado. É o que ela faça, né? Não da maneira, porque ah, tem vezes que a gente quer que faça, mas quer que faça do nosso jeito, né? Mas cada Mu- um tem um jeito. Muitas vezes, né, amiga? Nós que já identificamos um monte de coisa aqui, que vamos sair correndo dessa live e vamos atrás dessa palavra, né? É. Porque o pastor Juscelio é o nosso pastor lá de Campinas, né, da igreja do Mevan. Uhum. Algumas pessoas perguntam para ele assim, pastor, o senhor vive tudo isso que o senhor prega aqui? Ele fala, nem sempre eu vivo tudo que eu prego, porque eu prego para mim também. Mas quando eu saio daqui desse púlpito, eu saio correndo para pegar essa palavra que o Espírito Santo trouxe, Putz. não só para vocês, como para mim também, Uhum. Trazer para né? nossa vida, né? Então é o mesmo que eu digo para vocês nessa noite, né? Eu e a Adriane, a gente de maneira nenhuma, né, vivemos tudo isso que nós estamos falando para Verdade. vocês e para nós nessa noite. Mas Sim, acabando aqui a live, nós vamos correr atrás dessa palavra, não é, vamos. amiga? Vamos correr atrás dessa palavra, né? Pensar assim, não, a gente precisa cumprir os princípios, né, amiga? Então, glória a Deus que o Senhor trouxe clareza, trouxe luz onde tinha treva, porque não tem como não cumprir princípio. Amém. Não tem como, não tem. E às vezes a gente acha que princípios são, né, outras coisas, mas o espírito crítico, a gente está descumprindo um princípio. Olha só, não, esse livro aqui é ouro, tá? É, né? Não, é ouro, assim, ele traz chaves, assim, que eu li ali o início, eu falei pro meu marido, eu disse, meu Deus, todos os meus líderes da empresa precisam ler esse livro. Sim, sim. Não, isso aqui traz cada chave muito importante para nossa vida. É um livro de sabedoria, porque o pastor Literalmente Mike Murdock, sabedoria. o, o principal dom dele é a sabedoria. E ele começa esse livro falando: a ignorância é mortal. É. A ignorância é mortal. Uhum. Então, você pode ser muito inteligente, mas se você não tiver sabedoria, e a sabedoria é só Deus que dá, você pode se perder, Sim. né? Você pode se perder nas pequenas coisas. Não, e ele fala assim, né? A ignorância perpetua a doença, a pobreza e o fracasso. Nossa.
Então, quer dizer, enquanto a gente for ignorante, a gente traz doenças, pobreza e fracasso. Não é um livro sensacional, gente. Eu acho que Sensacional. todo mundo E, deveria ler, porque é e incrível. todas as lives, porque assim, todas as lives, Deus trouxe alguém para fazer comigo, sabe? Fazer essas lives não estava no meu coração, viu, amiga? Estava no coração de Deus. Uau. Eu indiquei esse livro para Ariane. Sabe a Ariane, lá do Conheço. Tocantins? Uhum. Eu indiquei para ela. E ela conversou comigo e com o Alexandre e falou: vocês precisam fazer alguma coisa para divulgar esse livro para mais pessoas. Uau. Aí o Espírito Santo tocou até no coração do Alexandre para falar: então vamos fazer live toda terça. Falei Olha para só. ele: você falou para fazer live toda terça e nem toda terça você tá comigo, né? Largou eu aqui nas lives, mas eu tô aqui. E todas essas lives, Deus tem falado com a pessoa que participa, Não, muito Deus tem forte. falado comigo, e todas essas lives estão salvas. Eu tenho um pequeno canal do YouTube que chama Renata Wolff, né, amiga? Até mandei para você hoje. Mandou hoje. Eu assisti a live Todas as passada. lives. Foi boa, não foi? Meu Deus, eu assisti com a massagista que estava aqui em casa. Ela saiu em casa aqui chorando, em prantos. Ela disse: eu quero esse livro, porque o quanto ela foi edificada. Poderoso. É muito forte. Eu É deixei muito forte. salva lá todas as lives, desde a primeira, que foi com a Ariane. Fiz live com a Kátia Volpe, com a Patrícia Diamantino, com a Raquel, que tá aqui, Meninos. com a Joelma, a doutora Joelma também. Assim, com várias pessoas e assim, tá sendo bênção atrás de bênção. Verdade. Pode Eu- continuar então, amiga. E aí, o quinto é: não descarte a pessoa fiel por causa de uma falha. Você nunca alcançará nada na vida se estiver pretendendo trabalhar apenas com quem não tem defeitos. O reconhecimento das limitações alheias salvará amizades valiosas, evitará angústias e permitirá que você liberte o melhor que existe nas pessoas. Meu Deus. Não, é muito forte, Ou seja, porque nós podemos ser libertadores na vida das pessoas. A gente pode tanto elevar uma vida reconhecendo a limitação dela, como destruir, sim, né? Lê de novo esse último parágrafo, amiga, devagar, para quem quiser anotar. o reconhecimento das limitações alheias salvará amizades valiosas, evitará angústias e permitirá que você liberte o melhor que existe nas pessoas. Então, quer dizer que a gente ainda liberta as pessoas. Olha isso. E às Liberta o vezes a melhor que gente, existe a nas gente não, pessoas. não reconhece um amigo porque ele falhou conosco. É, Escuta o que eu vou falar agora, você que está aqui nessa live. As pessoas vão falhar com você. então, E você também vai falhar com as alguém. pessoas. Eu vou falhar com a Adriane vai falhar comigo no nosso relacionamento de amigos. Mas o que vai fazer a amizade permanecer até o fim é você reconhecer que você também é falho. É, É você reconhecer a sua humanidade. É você reconhecer que você não é Deus, como diz esse capítulo. É você reconhecer o que há de bom na Adriane, e a Adriane reconhecer o que há de bom em mim. É você exercitar o perdão, o amor, o arrependimento. E quando você falhar com o outro, esse outro pode ser o seu próximo, pode ser o seu amigo, pode ser a funcionária da sua casa, o porteiro do seu prédio. Quando você falhar, se arrependa e peça perdão. Inclusive, eu tenho um testemunho que veio agora aqui no meu coração. Eu fiz uma audiência semana passada, um caso de alimentos, né? E aí era uma audiência de conciliação. E o advogado da parte contrária falava, eu falava, o advogado da parte contrária falava. E teve um determinado momento que ele ficou bravo, o advogado, né? Ele falou assim: mas a doutora Renata não deixa eu falar, só ela que fala. E assim, eu tinha ficado um bom tempo quieta. Na hora eu não entendi por que que ele tinha falado aquilo.
Mas o Espírito Santo falou para mim assim: você vai ligar para ele e você vai pedir perdão, porque a tua atitude, você pode achar que você falou muito ou que você falou pouco, o que você quiser achar, mas a sua atitude causou ira nele. E você é uma cristã, então Uau. você não pode fazer isso. E aí Uhum. então eu fui e liguei para ele e falei: doutor, eu tô ligando pro senhor, não é para falar do acordo, mas eu tô ligando pro senhor para te pedir perdão. Ele falou: imagina, na nossa profissão é assim mesmo. Eu já até cheguei a discutir com um amigo meu por causa de causa tal. Eu falei: não, mas independente de discutir com um amigo, disso, daquilo, eu quero te pedir perdão, porque eu vi que eu fiz algo que desagradou o senhor. Ou seja, esse pedido de perdão que eu fiz para ele, ele virou e falou: doutora, mas a propósito, não tem como a gente fazer o acordo tal. Então, assim, provavelmente vai sair um acordo que eu não tinha ligado para ele por isso, mas porque eu reconheci Uau. a limitação dele e também reconheci a minha falha, né, diante Olha daquela só. situação, Sim. né? Então, assim, é sobre isso, porque É. nós vamos falhar todos os dias e constantemente, e não adianta a gente falar que não vai. É que A nem gente aquele vai. jovem A rico, gente é né? carne, né? Chegou para Jesus, né, e falou: olha, eu já posso seguir o Senhor, porque eu cumpri esse mandamento, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí Jesus falou: "Ah, mas você fez mesmo? Fez. Ah, então vende tudo e me segue. Por quê? Porque o coração dele estava no dinheiro, Meu dinheiro. né? Então, assim, por mais que a gente tente dizer que nós somos certinhos, que a gente faça certinho, seja humilde com você mesmo, reconheça suas fraquezas diante de Deus. Se você tem vergonha de falar das suas fraquezas para os outros, como eu e a Adriane estamos fazendo aqui, fale para Deus, né? Feche a porta do seu quarto e fale para Deus, né? Agora, eu até anotei aqui, né, ontem, né, quando eu tava lendo aqui de novo e pedindo para Deus, né, me mostrar o que, que ele queria me falar, e aí eu anotei ainda aqui, né, Deus não nos descartou, né, por causa das nossas falhas. Agora, tu imagine se Deus fosse nos descartar por causa das nossas imperfeições. Entendeu? Tipo, Entendeu? se eu não sou Deus, lá no capítulo diz, né, ali no número 1 diz o quê? Você não é Deus. Então, quem sou eu para descartar as pessoas? Imagina se Deus me descartasse todas as vezes que eu falhasse. Não é, Entendeu? é muito forte isso. E o amor reconhece a fraqueza. Então, Deus nos amou, nós vamos amar o próximo e imagina, o mundo vai ser muito melhor. É sobre isso, gente. É É sobre tudo isso. isso. Sobre reconhecer as nossas falhas. É sobre falar para nós mesmos que nós não somos perfeitos, que nós não somos Deus. É E assim, meu Senhor, que capítulo do livro maravilhoso. maravilhoso, fantástico. E E olha, aí, eu era para fazer a live da semana passada, né? então, conta sobre isso, amiga, por favor. Eu era para fazer a live do capítulo 26. E aí, o meu livro não chegou. E aí eu tive que cancelar a live, aí a tua filha falou: "Não, o livro vai chegar e tu faz a próxima". Eu falei: "Não, tá bom então". Aí quando o livro chegou, eu li o início do livro ali, já fui impactada e eu, meu Deus, que livro, que livro. Aí eu falei: "Não, já vou pro meu capítulo porque eu preciso estudar para a live". E aí quando eu li o livro, eu não entendi muito assim, a minha parte ali, eu falei, mas o que é, que tem a ver com isso? Porque dizem que o capítulo fala com a pessoa. Falei, mas aqui não tá falando comigo. Olha o orgulho, o nível de orgulho. Você falou isso. Aham, falei, esse capítulo não fala comigo. Na hora, sim. Aí eu fui, li de novo, e aí eu disse assim, não, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. E aí eu peguei de novo o livro no domingo e falei assim para Deus, né? Eu disse, Espírito Santo, me mostra o que eu preciso ver, o que eu preciso chegar em mim de defeito, o que ainda há de ruim em mim, que esse capítulo vai me ensinar, porque o livro ensina, os capítulos ensinam alguém, então ele tem que me ensinar algo. O que que eu preciso mudar, o que que precisa ser transformado dentro de mim, que esse capítulo está me trazendo. E aí, olha que eu levei uma surra, hein?
Não, e ó, olha só que forte isso que a Adriane está falando agora. Você que está nessa live aqui, você também pode estar falando assim: ah, mas eu não sou essa pessoa, essa live não é para mim. Será? Será que mais uma vez você está impedindo Deus de tratar o seu coração, de tratar a sua vida, Sim. de transformar a sua casa, o seu trabalho? Não, Será que não é para você e para mim? Será que essa live é só para mim e para Adriane? Para você não? imagina, e o nível de orgulho de não reconhecer, né? Daí de volta do livro, né? Reconhecendo as suas limitações, a lei. Então, tipo, tudo que eu não reconheço, né? Não, é muito forte. E aí eu comecei, hoje mesmo tudo que foi gerado, eu falei, meu Deus, eu sou assim, meu Deus, eu sou assim, meu Deus, eu sou assim. E daí na hora eu veio a minha funcionária da minha casa, ela trabalha 6 anos comigo. E eu pensei assim, meu Deus, o quanto tempo eu tô aprisionando ela, né? E você sabe, né, amiga, que ó, vai amanhã pedir perdão para ela. Aham. E olha só, né? Eu ontem queria falar com ela, daí eu falei assim: não, eu não vou falar com ela, não vou me incomodar, porque eu vou fazer a live, não vou perder a minha bênção. Olha só. Ó, E daí, ontem mesmo o Espírito Santo falou pra mim assim: ó, reconheça que tu precisa dela. Tipo assim, eu reconheço que eu preciso dela. Então, não vou chegar lá e vou criticar ela, né? Vou lá e vou reconhecer e vou apresentar e elogiar ela as virtudes que ela tem, não os e o defeitos. orgulho às vezes nos cega tanto que a gente acha que nós, como empregadores, e o nosso funcionário, nossa funcionária como empregado, que é eles que precisam de nós, nós não precisamos. É, isso E aí. assim, muitas vezes, quem está precisando somos nós, não eles. É verdade. Muitas vezes, quem está precisando somos nós, e não eles. Então, assim, realmente reconhecer, falar em amor, corrigir em amor, porque dá para se falar a mesma coisa de diversas maneiras, É, né? E esse livro é maravilhoso e assim, maravilhoso. eu nem sabia, viu, amiga, que o teu livro não tinha chegado, porque Não, meu eu livro tenho não esse chegou. livro no PDF. Talvez, Ah, se você não tivesse falado com a minha filha, tivesse falado comigo, eu ia falar para você, amiga, mas eu tenho aqui o livro em PDF. e eu não queria Mais falar uma prova, contigo, porque eu queria fugir. ah lá, e mais uma prova de que era para você fazer essa mesmo, e não Isso, depois e tipo passar. assim, eu não falava contigo porque eu queria fugir. Daí eu dava desculpa pra tua filha e tava tudo bem, entendeu? Porque eu não queria enfrentar de verdade o que eu precisava mudar, o que eu precisava enxergar, né? Ó, não é muito forte, é uma guerra, é uma guerra, né? Espiritual. Espiritual, A às primeira vezes. coisa que a gente tem que pedir para Deus é para Ele abrir os nossos olhos espirituais, porque muitas vezes a gente acha que pecado é matar, roubar, É. se embriagar. A gente fica nessa daí, né? Principalmente aquelas pessoas que são cristãs, elas ficam nesse achando que pecadinho e pecadão tem diferença. É, e Mas não muitas existe. vezes a gente tá matando as pessoas com a nossa boca, tá? Sim. Né? A gente tá matando, inclusive, antes dessa live, eu e a Adri, a gente orou muito. E aí eu passei para ela, falei, amiga, você já leu esse livro? Esse aqui? É, eu e a minha boca Eu grande. e a minha boca grande. Ela falou, eu comecei e não terminei. Eu falei, eu também. Eu também comecei e não terminei. Então, assim, foi acontecendo muitas Jesuscidências, né, amiga? É, Então, assim, por que vamos, será que não terminamos? vamos ler os livros e vamos fazer uma live. Vamos, então, e Deus já tá, ó, eu acabando esse livro aqui, porque já estamos no capítulo 27 e vai até o 31. Isso. Acabando esse livro, eu falei, ah, vai acabar esse livro, nada mais de fazer live na terça-feira. Aí vem você agora e fala, ó, vamos fazer então a live sobre outro livro. Vamos E é fazer a sobre live. isso. É sobre isso? É sobre isso. O pouco que a gente tem, o pouco que a gente sabe, a gente tem que transbordar na vida do Tem. outro. A gente é rio, né? Não E represa. não represa. A gente tem que transbordar, né? O que a É gente, né? isso. O que Deus transborda na nossa vida, a gente tem que transbordar, né? Ó, e Não você viu reter. o tanto de gente aqui falando, né? Olha, o mundo, o amor de Cristo não é o amor do mundo. Teve uma outra que falou aqui, é, uau, que live necessária. Aí a outra escreveu tremendo.
Ou seja, só por essas vidas já valeu a pena Já. a gente ter deixado a nós de fazer algo em casa, até mesmo de descansar. Hoje eu Sim. falei para Adri, Adri, ora para mim, em nome de Jesus, que a minha cabeça está doendo demais. Eu tomei acho que uns 4, 5 remédios hoje de tanta dor de cabeça. Uau, olha só. Mas por quê? Porque existe uma guerra travada no mundo espiritual para que mais vidas não sejam libertas, né? Sim. Se Deus mostrou coisas para mim hoje, mostrou para Adri, o inimigo não queria que vocês que estão aqui e vocês também que assistirão no momento futuro saibam dessa Desse, desse, limitação, né? desse capítulo, né? Desse princípio, né? Que Porque, na às verdade, é vezes um princípio, né? você falou isso, E a né? gente tem que cumprir princípios, né? E eu nem sabia que isso era um princípio. Então, tipo assim, eu não cumpri um princípio porque eu não sabia e olha só o que, porque quando a gente não cumpre princípio, Deus deixa de derramar algo sobre a nossa vida, né? Você sabe qual é o princípio que a gente está descumprindo? O da gratidão. Porque a Bíblia diz: a tudo dai graças. Uau, A olha tudo só. dai graças. Ele não fala assim, dai graças só quando a sua funcionária for boa. Dai graças só quando seu marido for bonzinho com você e Olha fizer o só. que você quer. Dá graça só quando seu filho fizer o que. Não, a tudo dai graças. Olha só. Em tudo Então, de graça. a Não, graça é agradecer, a tudo agradeça, a tudo seja grato, a tudo dai graças. E quando nós não estamos dando graças a Deus por tudo, nós estamos desrespeitando a Deus. uau. Não, olha só. E daí a insatisfação, a crítica, não dou, não agradeço porque eu tenho uma casa, não agradeço porque, né, tem a bagunça. Não é? Eu tô sempre insatisfeita. Eu Isso tô sempre reclamando, sempre murmurando, aí né? E descumprindo o reclamar, a princípio. palavra reclamar é clamar para si, trazer para si. Então, toda vez que você reclama, você está trazendo palavras ruins para você mesmo. Uau, olha só. Está trazendo Não, coisas ruins olha, para você mesmo. Amigas, não, nunca fiz uma live com tantas horas. Sabe que horas são? não, 21h18. uau. Eu tô com medo do Instagram derrubar a gente, Não, ele não porque vai derrubar, em nome de depois Jesus, que vamos passa salvar. de, depois que passa de uma hora e pouquinho, ele encerra. Ah, então Sabia? vamos. Não sabia? É, depois de um Então, tempo ele encerra. isso que o capítulo era pequenininho. Não, isso que é só uma pagininha, né, É amiga? só uma página. Imagina se fosse mais páginas. A Flávia escreveu assim: resposta de oração dessa semana. Uau, Somos rápidas em nos vitimar e apontar o próximo. É isso mesmo. uau. É isso mesmo. É sobre isso. Gente, eu vou encerrar e vou deixar a palavra com a Adri para ela deixar também uma palavra final, agradecendo cada um de vocês que ficaram aqui conosco, que entraram nessa live, que se permitiram ser tratados por Deus, né, e pelo Espírito Santo através da minha vida e da Adri. Adri, eu quero te agradecer muito, porque apesar de você ter fugido, você veio no dia certo, com o Verdade. capítulo certo, com o coração aberto, generoso, vulnerável para transbordar de tudo aquilo que Deus fez na sua vida, na vida de cada um que está aqui, e a gente ainda nem sabe quantas pessoas serão alcançadas através dessa live. Verdade. Muitas Essa live pessoas. vai ficar salva no meu Instagram, no Instagram da Adri, e também todas as outras lives do livro A Lei do Reconhecimento estão também lá no meu canal do YouTube, que é Renata Wolff. Só tá escrito Renata Wolff. Tem lá todas as lives. Deus abençoe cada um de vocês. Terça que vem, nós estamos aqui de novo com o capítulo 28 do livro A Lei do Reconhecimento. E Deus abençoe também cada um de vocês. A Flávia está dizendo Deus abençoe, a Duda, linda palavra, gratidão pela palavra, a gente que agradece. E eu vou deixar você agora, amiga, se despedir, falar o que vier no seu coração e depois nós vamos bater uma foto, nossa. Vamos. Obrigado, né? Primeiro, né? Primeiro a Deus, né? Por me apresentar a você. Porque se Deus não me apresentasse a você, eu não teria sido impactada como eu fui.
Amém. Obrigado por não desistir de mim, né? Porque você não ficava me cobrando a live, mas a sua filha ficava lá me chamando. Então, obrigado, porque eu confesso que eu fui impactada com esse capítulo Amém. e eu creio que eu fui curada hoje, nessa noite, da crítica. Em nome de Jesus, esse espírito crítico, ele foi embora. Amém. Em nome de Então, Jesus, nós eu acredito, profetizamos em isso. nome de Jesus, que nós fomos curados e muitas Nós. pessoas, quem reconhecer que tem esse espírito crítico, eu creio, né? Que vão ser curados em nome de Jesus, porque o Em Pai, nome de ele cura. Jesus. Eu Tudo que a recebo. gente traz, que a gente pede para ele cura, ele cura. Então, eu acredito nisso. Eu tenho fé nisso e obrigado, né, por todos que estão, né, ainda aí assistindo essa live. Tenho certeza que o Senhor de alguma forma acrescentou algo na vida de vocês, tá? Deus abençoe a cada um e um resto de semana abençoado e guardado pelo Pai. Amém. Vamos tirar uma Beijo. foto, amiga? Vamos. Vamos lá, então. Deixa eu arrumar aqui o cabelinho. Aê, já tirei. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. E até terça-feira, que se Deus quiser. E amiga, ó, estamos juntas, viu? Quando Tamo for junto. criticar, reclamar, manda uma mensagem para mim e eu também, porque juntos nós somos mais É fortes. verdade, juntos nós somos fortes. Um beijo. Beijo, tá, amiga? Tchau, tchau. Tchau.